Olá, querido irmão, graça e paz. Vamos continuar no nosso devocional, olhando agora, ainda no capítulo 2, do versículo 8 em diante. Nós vamos ler até o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. O apóstolo Paulo continua a sua argumentação mostrando a supremacia e a suficiência de Cristo, e ele começa esse trecho afirmando que em Cristo Jesus reside corporalmente toda a plenitude da divindade. Qual era o grande problema que estava assolando a igreja de Colossos? Era o começo de uma heresia que mais tarde, no primeiro e segundo século, foi denominada de gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo era uma doutrina, de forma simples, que dizia que Jesus não era filho de Deus. Jesus era apenas mais um ser evoluído, um ser que teve uma capacidade de evolução maior, principalmente porque mortificou a sua carne. Para os gnósticos, a carne, a matéria, é má, ela é pecaminosa e apenas o espírito é de fato puro, é de fato de Deus. E à medida que o homem mortifica a carne, nega a sua carne, os prazeres, ele então vai evoluindo, vai progredindo na sua fé e buscando assim uma iluminação espiritual. Portanto, eles negavam a humanidade de Jesus Cristo. Para eles, Jesus não era Deus, porque como é que ele poderia ser Deus se ele foi humano, sendo que o corpo é alguma coisa má e Deus não pode ser mau? Essa era basicamente, em linhas bem simples, a heresia do gnosticismo. Depois, se você quiser, você pode aprofundar mais nesse assunto, eu posso te indicar alguns materiais que você pode entender mais este assunto. E essa heresia tinha adentrado a igreja de Colossos. E os irmãos estavam então buscando uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, através do ascetismo, que é o quê? É uma prática exagerada de rituais, a busca por jejuns, por flagelos, por deixar de fazer isso, fazer aquilo, pensando que assim eles poderiam alcançar alguma coisa em Cristo Jesus. Não é diferente dos nossos dias, onde muitas pessoas, quando dizem que nós temos que pagar um preço, o que elas estão dizendo é que nós temos que, às vezes, praticar algum tipo de ação que venha ser merecedora da resposta de Deus, da bênção e da graça de Deus. Quando a gente faz isso, a gente esvazia o significado da cruz de Cristo. Porque tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, não é baseado nos nossos atos, não é baseado na nossa performance. Pelo contrário, é baseado na cruz de Cristo, na obra exclusiva de Cristo Jesus por nós. E aqui é dito que uma das coisas que mostra e que anunciavam essa mudança da antiga para a nova aliança, e que de fato agora nós éramos de fato de Cristo Jesus, era o batismo. Ou seja, é dito aqui, é feito aqui um contraste entre a circuncisão do Antigo Testamento, que mostrava na carne do homem, da criança que nascia, o corte que era feito no seu prepúcio, que mostrava que aquela criança tinha uma aliança com Deus e que aquela família tinha uma aliança com Deus. Agora, no Novo Testamento,
o significado da circuncisão passou para o batismo. O batismo, portanto, é o começo. Nós somos batizados em Cristo Jesus. A ideia aqui é que nós somos colocados em Cristo Jesus através do batismo e agora nós fazemos parte de uma nova humanidade. E essa nova humanidade, ela não está circunscrita a atos religiosos. Pelo contrário, ela é espiritual. Ela vive pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Essa é a nossa certeza. Isto não nos indica que devemos viver de qualquer forma. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, vai nos dizer que não é isso. Mas o que ele está fundamentando para os irmãos é que a obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para a salvação do homem. E ele vai dizer isso no versículo 14 até o versículo 15, que na cruz do Calvário, o escrito de dívida que era contra nós, a culpa que tínhamos, a dívida que nós tínhamos com Deus foi paga através da obra poderosa de Cristo Jesus. Mas não apenas isso, é dito também que os principados e potestades, todo o império das trevas, foi exposto publicamente à derrota na cruz do Calvário. Portanto, depois, quando ele diz em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, está fundamentado na verdade desse texto, de que agora em Cristo Jesus não há mais condenação, porque a obra de Cristo foi suficiente. Eu quero te convidar a ficar firme nessa certeza que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para a sua salvação, é suficiente para a transformação da sua vida. Se alguém diz que você precisa de algo mais, essa pessoa não está seguindo o verdadeiro evangelho. É óbvio que em Cristo Jesus nós vamos ter uma série de comprometimentos que nós vamos ter, mas tudo se inicia com a cruz é o começo, a cruz nos mostra a graça, a cruz nos mostra o perdão e a cruz nos mostra que a obra de Cristo é suficiente para todos nós. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Não se esqueça, logo mais à noite, às 20 horas, nós teremos o nosso segundo encontro de casais pelo Google Meet com o pastor Milton Rodrigues da IPB Vida e todos os casais estão convidados. Será muito importante a sua participação conosco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento, obrigado por cada um dos meus irmãos e que de fato possamos entender a completude, a suficiência da Tua obra na cruz do Calvário por nós e que isso possa aquecer o nosso coração e que de fato possamos viver de acordo com essa verdade, seguindo o Teu caminho em todo o tempo. Assim nós oramos e colocamos também todos os nossos irmãos que estão enfermos, que estão em dificuldades na Tua presença. Abençoe, meu Pai, o Teu povo, abençoe os irmãos que irão ministrar a Escola Bíblica Dominical amanhã, abençoe os irmãos que estarão conosco no culto à noite, amanhã, dia do Senhor, que todos possamos estar juntos para podermos adorar o Teu nome. Assim oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido irmão, e até a nossa próxima devocional. Amém.